Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, pra mim não tem coisa mais importante que família. Sagrado. Sou capaz de fazer qualquer coisa pela minha família. Olha, pelos meus filhos, que Deus me perdoe, mas sou capaz de matar e até de morrer. Sou viúva. Perdi meu marido já faz 7 anos e jurei a mim mesma que nunca mais ia colocar ninguém no seu lugar. O Pedro era o amor da minha vida. Quer dizer, continua sendo. É insubstituível. E depois que o perdi, resolvi que seguiria o resto da minha jornada sozinha. Tenho 3 filhos. O Josué, o mais velho, que na época era casado, morava com a esposa, e o meu neto ali na Casa dos Fundos, o Jairo, que é o do meio, solteiro, e a Maria Aparecida, minha caçula, que recém tinha completado 19 anos. Ela e o Josué moravam ali comigo. E sabe, sempre convivemos em harmonia. O Josué trabalhava como porteiro num condomínio de luxo. Fazia o horário da noite. Pensa num cara responsável. Não é porque é meu filho, viu? Mas homem honesto e de caráter. A Ivete, minha nora, tinha de erguer as mãos para o céu e agradecer a Deus por ter se casado com um homem como ele, correto. Já fazia quase 10 anos que eles estavam juntos. Só de casados, lá sim uns 7 anos. Mas o namoro, um sábado, o Josué chegou do serviço de manhãzinha e eu escutei o barulho do seu carro por volta das 7h30 e saí ali na janela para lhe dar um bom dia. Como eu tinha acabado de passar um café, perguntei se ele não queria um gole. Volta e meia, ele chegava do serviço, ali pelas 7h30, e em vez de ir direto para casa, repito, ficava na parte dos fundos, vinha tomar café ali comigo. Nesse dia em questão, achei que ele estava meio triste. Até perguntei se tinha acontecido alguma coisa lá no condomínio. E ele falou: não, mãe, tá tudo certo lá. Mas, já que a senhora tocou no assunto, queria te perguntar uma coisa, mãe. Por acaso, a Ivete está deixando nosso filho aqui com a senhora para sair bater perna na rua? Quem é Ivete? Não. Quer dizer, que eu saiba não, né? Ela nem sai de noite. Mas por que você está perguntando isso? Por nada, mãe. É que ela anda meio estranha comigo. Estranha? Mas estranha como? Difícil de explicar, mãe. Ela tá esquisita, meio arredia, meio fria, sabe? E eu fiquei olhando para a cara dele meio pensativo. Depois resolvi falar. Parece que você está querendo perguntar alguma coisa mais direta. Por acaso você acha que ela está aprontando? Ele só fez aquela cara que já dizia tudo. Confesso que fiquei preocupada. Acho que aquela desconfiança, pelo menos achei, na ocasião, não tinha lá muita razão de ser. Porque Ivete não era de sair à noite, ainda menos sozinha. Quando saía, ela sempre levava o Filipinho junto. Mesmo assim, era para ir à casa da sua mãe ou então na casa da irmã. Foi justamente isso que eu falei para ele. De todo modo, ficou nisso. O Josué terminou o café, foi para a casa dele e eu fiquei ali conversando com os meus botões. Sabe, os dois sempre pareceram se dar bem. Era difícil ver alguma discussão entre os dois. Por isso fiquei pensativa. Se bem que, pelo jeito, era coisa da cabeça do meu filho. A Ivete, até onde eu sabia, era e sempre foi uma mulher direita, né? Imagine, mãe do meu neto, eu era capaz de botar a mão no fogo por causa dela. Bom, o tempo foi passando, ele não tocou mais no assunto comigo, pelo jeito, tudo devia ter ficado bem. E para ser sincera, dei graças a Deus, né? É como eu já falei no começo. Família, para mim, é a coisa mais sagrada desse mundo. Deus me livre. Aconteceu alguma coisa e os dois se separaram.
Tempos depois, lembro que despertei de madrugada, levantei, fui até o banheiro, voltei à cozinha, esquentei um chá, estava ali na cozinha, terminando de tomar, quando vi um barulho da porta da sala. Sabe, estranhei. Ué, quem podia ser? O Jairo e a Maria estavam dormindo, não tinham saído, e mesmo que tivessem saído, não eram acostumados a chegar em casa de madrugada. Fui até a sala conferir, ainda há tempo de ver o Jairo fechando a porta. Ele levou um susto quando me viu. Onde você estava, Jairo? Eu? Estava ali fora tomando ar. Tomando ar essa hora? Então, mãe, eu não estava conseguindo dormir aí. E a senhora está acordada nessa hora por quê? Olha, achei tão estranho aquilo. Saí de madrugada para tomar um ar na rua. Ele estava só de bermuda, sem camisa e de chinelo. Até pedi para ele não fazer mais isso. Era até arriscado, né? Pegar um resfriado, uma pneumonia. De todo modo, ele voltou pro quarto dele e eu também tomei meu rumo. O que eu não imaginava era que ele tivesse aquele costume de levantar de noite para ir tomar um ar lá fora. E eu digo isso porque uma noite, tempos depois, estava ali no meu quarto, deitada, sem conseguir dormir, e já passava da meia-noite, quando ouvi um barulho. Imaginei que tivesse sido o Jairo, que tivesse levantado. Esperei um pouco, levantei também, vi que ele não estava no quarto, nem no banheiro e nem na cozinha. Aí fui conferir e vi que a porta da sala estava aberta, ou seja, ele devia ter saído lá fora do mesmo jeito que tinha feito naquele outro dia. Devia ir, sei lá como ele falou, né? E tomar um ar. Sei lá. Coisa tão esquisita. Eu não sabia que ele tinha esse costume, sabe? Levantei de madrugada. Por que não abre a janela do quarto? Bom, esquisito ou não esquisito, parece que ele estava repetindo aquele gesto. O que eu fiz? Acabei saindo também, só que estranhamente ele não estava ali fora. Pelo menos não ali, nas imediações. Fui até os fundos, porque numa dessas ele estivesse ali nos fundos, né? Mas nem sinal. E foi então que eu reparei naquele detalhe. Tinha um chinelo do lado de fora da porta da casa do meu outro filho. O Josué, naquele horário, estava trabalhando. Como eu já disse, ele era porteiro num condomínio de alto padrão. Trabalhava à noite, madrugada toda. Minha nora e meu neto ficavam ali sozinhos naquele horário. Só que aquele par de chinelos ali fora chamou minha atenção. Porque ou eu muito me enganava, ou era do Jairo. Será que o Jairo tinha ido na casa do Josué? Mas a troco de quê, meu Deus, hein? Principalmente naquele horário. Detalhe, a casa toda estava às escuras. Fiquei ali parada diante daquela porta durante um tempo, olhando aquele par de chinelos e pensando, me fazendo um monte de perguntas. Até que num impulso, passei a mão no trinco e abri a porta. Pro meu espanto, a porta estava aberta. Estranhei. Não sabia que a Ivete tinha o costume de deixar a porta aberta à noite. Não que fosse entrar algum ladrão ali, mas não custa nada se precaver, né? Tudo em silêncio. Não dava para ouvir um ruído. Quer dizer, de repente, eu escutei uns barulhinhos vindos lá do fim do corredor. Parecia vir de um dos quartos. Não me perguntem por quê. Mas fui entrando, pé por pé, e tomei o rumo do corredor.
procurando não fazer ruído. Nem respirar eu respirava. Fui me adiantando, e quanto mais me aproximava daquele quarto, aqueles barulhos característicos iam chegando cada vez mais nítidos aos meus ouvidos. Parecia que tinha alguém ali no quarto da Ivete. Eu já tinha encontrado aquele par de chinelos do meu filho lá fora, de modo que não precisaria muita imaginação para chegar à conclusão que eu cheguei. Mas sabe quando você não quer acreditar? Só podia ser ele. Sabe, eu sei que foi invasão, que eu talvez não devesse ter feito aquilo, mas foi mais forte do que eu, porque de repente eu fui tomada por aquela cisma, aquela suspeita, porque tinha aquele detalhe, aquele par de chinelos ali do lado de fora da porta. Olha, eu não posso dizer que tinha certeza absoluta, mas era o chinelo do Jairo. E só de pensar que ele pudesse estar ali, no quarto com a minha nora, meu sangue gelou nas veias. Precisava tirar aquilo a limpo. Passei a mão no trinco e abri bem devagar. E pela frestinha, vi aquilo que jamais desejaria ver na minha vida. Os dois estavam na cama, pelados, corpos entrelaçados, meu filho e a minha nora, na maior sem-vergonhice que se possa imaginar. Meu Deus, tudo fora do contexto. Quem estava ali na cama com a Ivete não era o marido dela, mas o cunhado. Estavam tão concentrados na sem-vergonhice que nem se deram conta da minha presença. A minha cara foi no chão. Empurrei a porta com tudo. E só então eles se deram conta que eu estava ali. Quando acendi a luz, os dois deram um pulo para cima. Quase caíram da cama. A safada já foi puxando o cobertor para se cobrir. Depois os dois ficaram ali me olhando, com aquela cara de assustados. Olha, eu fiquei tão indignada. Mas eu fiquei tão revoltada. Meu Deus do céu. Que patifaria é essa? Eu não estou acreditando, Jairo. Você está aqui com a mulher do teu irmão. E você, Ivete? Que papelão. Se vista, Jairo. Anda, coloque esse calção e chispa pra casa. Ele nem esperou que eu repetisse a ordem. Saiu pela porta feito um foguete. Ela também se vestiu. Depois ficou ali encolhida naquela cama. Colocou o cobertor sobre o rosto e dava para ver só os seus olhos. Você não tem vergonha nessa cara, Ivete? Olha, eu nunca poderia esperar isso de você. O coitado do Josué dando duro para colocar comida dentro de casa. E você fazendo isso com ele, Ivete. E justamente com quem? Com Jairo. O que você está querendo? Jogar irmão contra irmão? Causar uma tragédia? Eu desfiei o rosário. Só que ela não deu um pio. Ouviu tudo em silêncio. Perguntei desde quando estava acontecendo aquela patifaria. Só que ela também não respondeu. E olha, só parei de falar porque meu neto escutou a minha voz. Acabei me alterando e apareceu ali no quarto. Quando vi aquela criança, sabe, inocente de tudo, falei para ela: imagine se tivesse sido o Filipinho. Havia essa pouca vergonha. Ou então, que Deus me livre, o Josué. Você pensou na desgraça, hein, Ivete? Antes de ir para casa, dar uma dura no meu filho, eu ainda falei para ela: olha, essa pouca vergonha vai acabar e é agora. Se eu souber que vocês andam de safadeza de novo,
Eu não vou deixar barato, Ivete. Respeite meu filho. Eu vou ter uma conversa muito séria com o Jairo também. A mesma lambada que dei nela, também dei no Jairo. Falei um monte. E o pior é que minha filha escutou e apareceu no quarto. E como não é boba, sacou o que tinha rolado e, é claro, assim como eu, também ficou de cara. Para minha surpresa, o Jairo falou aquilo numa tentativa de se justificar. A gente se gosta, mãe. Mas que se gosta, Jairo? Presta atenção no que você está falando, meu filho. A Ivete é a mulher do teu irmão. Tanta mulher por aí. Você já imaginou? Se tivesse sido ele a te pegar, vocês dois na cama. Olha, eu já falei para ela. Vou falar para você agora. Não quero mais saber disso. Se vocês não pararem, eu vou ter de tomar uma providência. Ninguém é capaz de imaginar o quanto isso me deixou desgostosa. Agora dava para entender por que o Josué veio conversar comigo aquele dia, se queixar da mulher. Ela devia estar tratando o meu filho diferente por causa do outro, o Jairo. Conversei com a minha filha. Pedi que ela não comentasse aquela história com ninguém. Até porque Deus me livre se aquilo chegasse aos ouvidos do Josué. O clima ali em casa, depois disso, e nem era de se esperar outra coisa, né? Ficou péssimo. Olha, eu não conseguia mais olhar para a cara do Jairo e para a Ivete do mesmo jeito que antes. Não conseguia. Aliás, eles começaram a me evitar, fugir de mim. Não tinha coragem de me encarar. Os dias foram passando, até que 2 semanas depois, aconteceu aquilo que eu tanto temia. A Ivete resolveu deixar o marido. Os dois conversaram e ela disse que não queria mais continuar com aquele casamento. Queria a separação. Pensa na situação. Ali de casa, eu escutava os dois conversando, meu filho se humilhando, inclusive, praticamente implorando que ela não o deixasse. Olha, eu fiquei morrendo de medo que ela tocasse no nome do Jairo. Aí não teria mais volta, né? Aí a desgraça, com toda certeza, acabaria acontecendo. Graças a Deus, ela não fez isso. Fiquei com tanta pena do Josué. Ele ficou devastado. Depois que a Ivete arrumou as coisas dela e foi lá para a casa da mãe com o neto. Meu neto, que tanto alegrava, não só os pais, mas sobretudo a mim, foi afastado de mim também. Tentei intervir, fui lá conversar com eles, só que não teve jeito. A Ivete estava decidida. Sabe que você vê teu filho chorando e não poder fazer nada? Tentei consolá-lo, mas tudo que eu fiz foi em vão. Ele amava demais a Ivete. Se dava para ver só por conta do sofrimento do pobre coitado. Depois, fui lá conversar com o Jairo. Tá satisfeito? Você viu o que a Ivete fez com teu irmão? Ele tá arrasado. Ai, Jairo, olha, eu não sei onde eu ando com a minha cabeça, que eu não te dou uma surra de cinta. É o que você merece, viu? Você é aquela louca da Ivete. Aliás, espero que você não tenha nada a ver com a decisão que ela tomou. Ele não disse nada, ficou apenas me olhando com aquela cara de coitado. Em resumo, foi mesmo o fim do casamento deles. O Josué, coitado, ainda tentou, mas sabe quando a pessoa não está afim? Foi atrás dela várias vezes, lá na casa da mãe dela. Mas ela não voltou atrás. Implorei ao Jairo que se afastasse dessa mulher. Que mesmo que ela o procurasse, que ele não desse atenção.
Estava sentindo o cheiro de desgraça no ar. Só que ele voltou a dizer aquilo que já tinha dito. A gente se gosta, mãe. Olha só, eu sei as orações que já fiz para isso acabar de uma vez por todas. E de preferência, não em desgraça. No fim, acabei botando tudo nas mãos de Deus. Toda vez que o Jairo saía de casa, tanta coisa passava pela minha cabeça. Eu morria de medo que ele estivesse indo se encontrar com ela. E com certeza ia. Porque ela, com toda certeza, largou o Josué para poder ficar com o Jairo. Mas disso não tenho dúvida. E era certo que mais cedo ou mais tarde, isso acabaria chegando aos ouvidos do Josué. Não sei como ele ficou sabendo, se andava vigiando a Ivete, ou se alguém contou para ele. Só sei que ele soube. E além de terem discutido feio, brigaram a soco. Os dois. Imagine o meu desgosto, saber que os dois irmãos estavam brigando por causa de uma mulher. Eu tinha Ivete numa conta tão alta. Tinha tanta estima por essa mulher. Tanta consideração. Para mim era como uma filha. Mas depois do que ela aprontou, jogando irmão contra irmão, olha, eu não consigo nem olhar para a cara dessa infame. Ela não tinha o direito de fazer o que fez. Não só acabou com a própria família, como destruiu a minha família também. Nunca passei um desgosto tão grande na minha vida. Quando soube que meus filhos quase tinham se matado numa briga. Tudo por conta dela. O Jairo, inclusive, acabou se mudando aqui de casa. E apesar de não querer ver nenhum dos dois, sabe, longe de mim, porque os dois são meus filhos. Nesse caso específico, acho até que foi melhor assim. Até porque ele e a Ivete assumiram para todo mundo que estão juntos. E isso, claro, deixou o Josué ainda mais amargurado. Amargurado e revoltado. Até comigo ele se revoltou. Porque descobriu que eu já sabia de tudo. Só que, meu Deus, como que eu ia contar? Mas ele ficou zangado. Me colocou na mesma turma, como ele mesmo falou. Tudo porque eu já estava sabendo e não contei para ele. Para minha tristeza. Até para mim, meu filho acabou virando a cara. Ah, meu Deus. É para ver o que uma paixão pode fazer com a cabeça das pessoas. Eu sei, até porque já fui jovem também. Uma paixão pode ser avassaladora. Principalmente quando anda de mãos dadas com ciúme, despeito, traição. Será que um dia essa tempestade vai passar? Será que um dia meus filhos vão fazer as pazes? Peço tanto a Deus que proteja os dois, que ilumine a cabeça de cada um, que não permita que nenhum deles cometa alguma loucura. Já falei, o amor pode ser o sentimento mais bonito do mundo, mas quando anda junto com a traição e o ciúme, ninguém sabe o que pode acontecer. Irmão briga com irmão. Filho vira a cara para a própria mãe, como aconteceu comigo. Só peço a Deus que não permita que nenhum dos dois, meus filhos amados, se deixe levar pela cegueira dessa paixão. Se os dois não fizerem as pazes, nunca mais, tá certo, eu sei que é difícil, porque depois de acontecer o que aconteceu, mas que pelo menos, meu Deus, eles se respeitem, que não se ofendam, que não briguem mais, porque tudo que eu tenho dessa vida são eles dois, meus filhos amados,
que para sempre, até meu último suspiro, serão meus meninos, minhas crianças, meus filhos abençoados.